Little Psycho é o sistema que eu vou compartilhar um pouquinho aqui. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo, bem-vindo a esse vídeo. Vou compartilhar então um sistema operacional Linux baseado no Ubuntu 20.04, chamado Little Psycho Linux. Né? The more silent, the more dangerous. A tradução seria quanto maior silêncio, maior perigoso, né? Maior perigo. Então é isso. Por quê? Porque o sistema aqui é sanguinário. Não pode falar isso, ok? Meus vídeos não são para menores de 18 anos, beleza? É a classificação, se você ver lá, não, criança não assiste. Bom, beleza, vamos compartilhar um pouquinho aqui do sistema. O sistema, aqui é o site dele, né? É o mesmo desenvolvedor aí do Predator OS, né? E algumas outras distros. Eu postei umas duas distros dele aqui já. Essa aqui é a terceira, se eu não me engano. Né? Então ele tem umas 4 distros aí. Né? Então aqui é o site, fala um pouquinho do sistema. Ele tem o lema dele aí, que é quanto mais silencioso, mais perigoso. Né? E o logomarca aqui é uma faca com umas gotas de algumas coisas escorrendo dela, né? E fala que é um sistema destrutivo Linux, um Linux destruidor. Bom, eu acho que isso aqui ele traz umas ferramentas para queima de arquivo, para teste de hardware, algumas ferramentas nesse sentido. Ele fala que o foco dele aqui é a parte de teste, né, e testes de destruição e testes de hardware, de stress. Testes de hardware de stress? Testes de hardware, beleza? Então ele traz umas ferramentas nesse sentido. Para quem quiser conhecer as ferramentas, né, nesse âmbito aí do sistema, acho que é interessante. Pelo menos para conhecer, se não vai usar, pelo menos conhecer as ferramentas que ele traz aqui. Né? Ele fala que o que é o Little Psycho, ou o pequeno psicopata aqui. Então, fala do administrador aqui, as características do sistema, e ele não traz, já que é uma live, não tem um instalador, ele não traz alguns drivers de som, de webcam, de impressora, né? Então para você não dá para ouvir, não tem som no sistema. Tá? Acho que para deixar o sistema mais enxuto, talvez seja isso, para funcionar mais rápido. Né? Pode ser. Então aqui para baixar o sistema, a imagem de instalação tem 1.8 GB. Aqui ele fala um pouco das ferramentas, as características dele. Né? Ferramentas de montagem é para montar as partições, o HD. Ferramentas de formatação, ferramentas de deslizamento. O que seria de deslizamento? Né? Já ouviu falar de ferramentas de deslizamento? Eu não tinha ouvido falar. Então é uma ferramenta para excluir os arquivos e pastas do seu sistema e também para ferramentas para reescrever dados no seu HD, porque o que acontece? Quando você apaga os dados do seu HD, mesmo quando você apaga, você pode apagar e mandar para a lixeira ou excluir permanentemente. Mas mesmo apagando da lixeira ou excluindo permanentemente, os seus dados permanecem no HD, porém ocultos. Aí, se você passar um programa de recuperação de dados, os seus dados vão ser recuperados. Então, se os seus dados caem na mão da perícia, se você é uma pessoa que, né, é um hacker, não pode, né, deixar arquivos, né, que possam ser recuperados, ou então você tem dados que são meio delicados aí no seu computador e quer, né, apagá-los definitivamente, você não precisa quebrar ele, colocar lá no micro-ondas, assim como lá no Mister Robô, né, no seriado lá. Então existem ferramentas que ele escreve, enche o seu HD de dados até terminar o espaço, e aí então os dados que estavam anteriormente não podem ser recuperados. Porque se você, mesmo formatando, ainda dá para pegar alguns vestígios dos dados, né, nos testes que eu fiz aqui. Não, quando você formata o HD, quando eu formatei, eu não consegui recuperar os dados, mas, porém, alguns vestígios dos dados eu encontrei lá. Então, isso aí pode ser usado também por pessoal que é perito no assunto, né? Então, mas se você formatar o HD e encher ele de dados, né, com algumas dessas ferramentas aqui, aí acredito que não irão sobrar nenhum vestígio, nenhum, né, desses dados. Tá? Então tem ferramenta nesse sentido. Aqui remova tudo, ferramentas também para remover, excluir aí excluir ferramentas também.
Não entendi direito. Removedor de partição, ferramentas de teste de hardware, ferramentas de teste de estresse, bomba de garfo. Essa bomba de garfo aqui, você já ouviu falar? Fork Bomb, né, no original aqui. Que é um programa para você enviar uma bomba de dados para uma outra máquina e assim e deixar ela estressada, ela vai ficar lenta, vai parar de funcionar, então deixando ela não mais funcional. Isso aí é um teste para teste de invasão, para fazer teste como é que está a rede, né? Então é uma ferramenta nesse sentido. Aqui para remover permissões, ferramentas de trocar ferramentas de memória, ferramentas de controle do usuário e testes de estresse da CPU. E aqui são os temas de ícones que o sistema traz. Ok? Para fazer o download, então, né? O download está aqui em cima. Só clicar aqui, baixar, caso interesse. E aqui o Little Psycho. Eu estou rodando ele no VirtualBox. Ele vem com a interface gráfica do KDE. Tem essa área de trabalho aqui, né? Dessa a Psycat, né? Que é a mascote do mascote. Mas ser humano não é mascote. É a representante aí do Little Psycho. Né? Tem as Psycats, né? Que são essas daqui, essas moças, né? Essas ícones aqui. Eu até achei que, nossa, essa aqui cada um aqui é um usuário. Não, cada um aqui é uma ferramenta. Aqui que ele colocou esses ícones, né? Com essas personagens. Aqui nada mais são do que programas que geralmente encontramos nos sistemas Linux, que é disks para montar partição, entre outras ferramentas, o Gparted, o GNOME Disks, o GNOME KDE Disk. E aqui tem um arquivo users. Eu achei até que era um recado aí para o usuário, mas não, você abre ele, está em branco. É um arquivo de texto em branco, aparentemente, né, em branco. Porque, né, vai saber. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ó, ele vai abrir o Gparted. Acho que vai abrir, né? E, outra coisa, né? Então, se eu procurar aqui o som, não tem som, tá? Abriu o Gparted. Mas então, ele retirou algumas coisas para o sistema ficar mais leve, mas ele deixou aqui o Discover, que é atualizador do sistema. E ele, queira ou não queira, ele vai consumir dados, vai consumir recursos do sistema. Por que não desativou? Já que o sistema não é instalável, né? Devia poder ter deixado só apenas no terminal. Pois é, acho que eu não entendi. Bom, e aqui tem alguns atalhos, né? E o menu, que o menu é bem emblemático aqui, né? Faz sentido aí com a Destruidor, né? O sistema Psycho. É uma faca, um facão, né? Ensanguentado aqui. E aqui no menu tem as ferramentas. De ferramentas diferentes aqui, na parte de internet eu vi uma ferramenta diferente que eu não conhecia, que é um navegador, chama-se SlimJet. Você conhece esse navegador? Eu não conhecia. Pelo que eu vi, ele é baseado no Chromium. Né? Depois eu vou baixar para instalar. Tem para Linux, a versão Debian, RPM. Tá? Vou instalar para ver como é que é. Então, não sei quais são os benefícios, quais as vantagens, quais são os diferenciais dele. Mas o mais importante aqui nesse sistema são aqui na parte do Little Psycho Tools. E aqui ele se divide em diversas categorias, do 1 até o 12. Por que mudou aqui? Então, aqui tem ferramentas de montagem, né, de partições. Depois tem aqui programas para particionar, né, para reparar setores. Mas por que está mudando aqui? Bom, e depois tem aqui Wipe Hard Disk. Eu não entendi direito, mas tem alguns. Montar. Gepar tem algumas ferramentas repetidas aqui. New Wipe. Então, aqui eu já não entendi direito algumas. Né? Tem muitas ferramentas que eu desconheço, né? Mas quem mexe com isso mesmo. Wipe Tools. Partição. Deve ser em relação a particionar também. Não sei dizer o que se trata. E remover todas as coisas. Então aqui alguns programas para apagar, né? Fazer uma faxina aí na sua máquina. Pô, esse menu tá apanhando dele aqui. Remover de partição, hardware, teste, aqui acho que eu já mostrei, né? E hardware, teste de ferramentas para testar o driver. Aliás, os hardwares, né? CPU-X, CPU-X root,
para você ver os componentes do hardware. Esse CPU-X aqui, por exemplo, ele mostra uma descrição, uma boa descrição aí do hardware. Aí, pergunta se eu quero entrar como root ou não. Sim. Só que aí, então, por quê? Porque aqui ele tem, acho que essa parte de bench aqui, você pode fazer um teste de estresse no seu CPU e tomar cuidado com esse negócio de teste. Não sei quanto, você pode regular aqui até quanto vai. Aí pode danificar seu CPU, né? Mas ele dá uma descrição bem interessante aqui, ó. Se você quiser saber uma descrição detalhada do seu hardware, aqui, ó, dá uma descrição do meu hardware, parte de CPU, cache, placa-mãe, sistema, gráficos, né, sobre ele aqui, CPU-X. Programinha legal, né? Por exemplo, você comprou uma memória RAM lá numa loja, aí você não tem certeza se o cara vendeu uma memória RAM realmente da marca, o modelo que você pediu, aqui ele vai mostrar certinho o modelo da sua memória, né? Ok, então o que mais aqui? Ferramentas de stress, aqui o Fork Bomb, que é alguns programinhas aqui, acho que é para enviar dados, né? Uma bomba de dados aí para a máquina. O que mais? Remover as permissões. Aqui, eu acho que deve ser esse aqui. Set permission. Dá para configurar também pela linha de comando, isso aqui eu já vi isso aqui. Para dar permissão de usuário, a permissão total, permissão apenas leitura, escrita, ou nenhuma permissão, tal, né? O que mais? Aqui para gerenciar a memória virtual. E, por fim, aqui, programas de controle do usuário. Monitor do sistema, gerenciador de programas, update de kernel, mas para que atualizar o kernel se o sistema não pode reiniciar aqui? Bom, tem algumas ferramentas que eu não entendi. Beleza, então esse aqui é o Little Psycho, é um sistema super ultra sanguinário. Beleza? Então é isso. Vou encerrando o vídeo por aqui, até uma próxima. Faca na caveira, né, meu? Esse é o sistema. Faca na caveira. É estilo esses programas, aqueles sistemas de hacker, né? Tipo como chama aquele que é bem famoso, que tem um dragão. Bom, esqueci o nome. Mas beleza. Vou encerrando o vídeo por aqui. Até uma próxima. E vamos nessa. Tchau, tchau.